Você já parou para pensar se os milagres ainda acontecem daqueles que a gente ouve falar, que parecem coisa de filme? Você acredita que Deus pode intervir quando a ciência, os especialistas, quando todo mundo diz que não há mais esperança? Se a sua resposta é não, ou talvez a história que eu vou te contar hoje pode fazer você repensar. E antes da gente mergulhar nessa jornada, eu quero te fazer um convite. Se você acredita que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, que Ele ainda cura e transforma vidas, já deixa o seu like neste vídeo. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Deus cura. Cada comentário, cada like, ajuda essa mensagem de fé a alcançar alguém que talvez esteja no limite, precisando ouvir que ainda existe esperança. A nossa história de hoje é sobre Helena. Imagine uma mulher de 42 anos, mãe de 2 filhos, um menino e uma menina, a rocha da família. Sabe aquela pessoa que você conhece, que parece ter uma força inesgotável? Essa era Helena. Acordava antes do sol nascer, preparava o café, levava as crianças para a escola, ia para um trabalho exigente. E no final do dia ainda tinha energia para fazer o jantar, ajudar com a lição de casa e colocar os filhos para dormir com uma história. Ela fazia tudo, sempre com um sorriso, mesmo que por dentro estivesse exausta. A vida dela era uma corrida constante, um malabarismo para dar conta de tudo e de todos. Forte, independente, trabalhadora, dedicada, Helena era o pilar que sustentava o seu mundo. Mas um dia, esse pilar começou a tremer. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um cansaço que não passava. Mesmo depois de uma noite de sono, ela pensou: é o estresse, a correria do dia a dia. Depois vieram umas dores estranhas nas costas, que ela atribuiu à má postura no trabalho. Em seguida, uma falta de ar ao subir um simples lance de escadas. Devo estar ficando fora de forma, ela dizia para si mesma, tentando ignorar os sinais que seu corpo enviava, mas os sinais se tornaram gritos. A dor nas costas virou uma pontada aguda no peito. A falta de ar a deixava tonta e o cansaço era tão profundo que parecia sugar toda a sua energia vital. Uma noite, a dor se tornou insuportável. Era como se uma faca estivesse cravada em seu pulmão, girando a cada vez que ela tentava respirar fundo. Ela não aguentou mais. Com a ajuda de uma vizinha, foi para a emergência do hospital. Ali, a realidade começou a se impor de uma forma brutal. Exames de sangue, raios-x, tomografias, a urgência com que tudo era feito já era um mau presságio. As notícias, no entanto, demoraram a chegar. Horas de espera angustiante, olhando para o teto branco do hospital, pensando nos filhos que haviam ficado com a vizinha. Finalmente, um médico a chamou para uma sala pequena, fria, iluminada por uma luz pálida. O nome dele era Dr. Mendes. Ele não sorriu. O olhar dele era pesado, carregado de uma compaixão que Helena não queria receber. Ele sentou-se à frente dela, respirou fundo e as palavras saíram lentas, cuidadosamente escolhidas. Dona Helena, nós encontramos algo no seu pulmão. E não parece ser algo simples. O mundo de Helena parou. O som do ar-condicionado, as vozes no corredor, tudo desapareceu. Ela apenas olhava para o médico, tentando processar aquela frase, enquanto ele continuava a falar sobre biópsias, estadiamento, possibilidades e riscos. A mente dela voava para longe. Ela via o rosto dos filhos. Lembrava dos planos de Leveloz, a praia, nas férias, do sonho de Vielo se formando na faculdade, de um dia ser avó. A vida que ela tanto lutou para construir, a vida que ela ainda queria viver, parecia estar escorrendo por entre seus dedos. Os exames seguintes foram rápidos e cruéis. A biópsia confirmou o pior dos medos. Era um tumor maligno, agressivo e
mais devastador de tudo, já em estágio avançado. A notícia caiu sobre Helena como uma laje de concreto. Os médicos, apesar de profissionais, não conseguiram adoçar a pílula. Eles disseram que tentariam de tudo: quimioterapia, radioterapia, o que estivesse ao alcance da medicina. Mas no final da conversa, o Dr. Mendes a olhou nos olhos e disse, com uma honestidade dolorosa: Helena, seja forte, mas se prepare para o pior. Sair do hospital foi como caminhar num pesadelo. As pernas tremiam, o coração parecia uma pedra no peito. Ela não chorou na frente da vizinha que a esperava. Não chorou no caminho de casa. Manteve a compostura ao abraçar os filhos, dizendo que a mamãe só estava um pouco cansada. Mas no momento em que entrou em seu quarto e fechou a porta, a fortaleza desabou. Helena caiu de joelhos ao lado da cama, e o choro que ela segurou veio como uma avalanche, um soluço profundo que vinha da alma. E ali, de joelhos, em completo desespero, ela fez algo que não fazia com aquela intensidade há muito, muito tempo. Ela orou. Não foi uma reza decorada, foi um clamor, um grito do fundo do coração. Deus, eu não quero ir embora. Eu não posso deixar meus filhos. Eu quero viver. Me cura, Senhor. Por favor, me cura. Eu te imploro. Naquela noite, ela adormeceu com o rosto molhado de lágrimas, exausta pela dor física e emocional. E foi nessa mesma noite, na escuridão silenciosa do seu quarto, que algo extraordinário aconteceu. Helena acordou de madrugada, mas não foi a dor que a despertou. Foi uma sensação indescritível no peito. Não era dor, era paz, uma paz profunda, quente, que parecia preencher cada célula do seu corpo. Era como se o quarto, antes frio e assustador, estivesse cheio de uma presença amorosa. Ela sentiu, com uma certeza inexplicável, como se alguém estivesse ali, ao lado dela, segurando sua mão. Ela não viu nada, não ouviu nenhuma voz audível, mas sentiu. Sentiu um amor, um consolo, uma segurança tão avassaladora que todo o medo se dissipou. A única coisa que ela conseguiu sussurrar na escuridão foi: obrigada, Deus, obrigada. No dia seguinte, ela se sentia diferente. A dor aguda tinha diminuído para um incômodo leve. O cansaço extremo havia sido substituído por uma calma que ela não entendia. Ela voltou ao hospital conforme combinado para realizar os últimos exames de imagem antes de começar o pesado protocolo de quimioterapia. Ela estava preparada para a luta, mas com uma nova serenidade no coração. Enquanto esperava pelos resultados, ela não sentia mais o pânico do dia anterior. Havia uma confiança quieta dentro dela. Horas depois, uma enfermeira a chamou. Dona Helena, o Dr. Mendes quer falar com a senhora. O coração dela acelerou um pouco, mas a paz ainda estava lá. Ela entrou na mesma sala fria de antes. Mas dessa vez, a expressão no rosto do médico era completamente diferente. Não era pena, era choque, confusão, incredulidade. Ele estava em pé, olhando para duas grandes imagens de tomografia penduradas no negatoscópio. Ele apontou para a primeira. Helena, este é o seu exame de ontem. A mancha escura e sinistra no pulmão estava lá, inconfundível. Então, ele apontou para a segunda imagem. E este é o de hoje de manhã. Helena olhou. E olhou de novo. A mancha não estava mais lá. O pulmão parecia limpo. O Dr. Mendes virou-se para ela, coçando a cabeça, visivelmente perplexo. E então ele disse a frase que Helena jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Eu não sei como explicar isso. Eu sou médico há 20 anos. Já vi muita coisa. Mas isso, o tumor desapareceu. Helena levou a mão à boca, e as lágrimas,
que antes eram de desespero, agora jorravam de pura gratidão e assombro. Ela só conseguia repetir, entre soluços de alegria: foi Deus, foi Deus, foi o meu Deus. A notícia causou um alvoroço no hospital. Os médicos não podiam simplesmente aceitar. Chamaram outros especialistas. Um conselho médico foi formado para analisar o caso. Eles revisaram cada detalhe, refizeram todos os exames, não uma, mas 3 vezes. E a conclusão era sempre a mesma: irrefutável e clinicamente inexplicável. Nada, tumor zero, pulmões completamente limpos, cura total e espontânea. Hoje, anos depois, Helena vive uma vida plena, saudável, feliz e transbordando de vitalidade. Ela viu seus filhos crescerem, continua sendo a rocha da sua família, mas agora com uma diferença fundamental. Sua força não vem mais só dela mesma, vem de uma fé que foi testada no fogo e saiu inabalável. E toda vez que ela conta o seu testemunho, ela termina com a mesma frase, um sorriso radiante no rosto. Quando a medicina, os homens e as circunstâncias dizem que acabou, Deus olha do céu e diz: eu ainda nem comecei. Se essa história tocou o seu coração, se ela renovou a sua esperança, comenta aqui embaixo: eu creio no milagre. Sua fé pode inspirar outra pessoa. E antes de você ir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias reais, como a de Helena, histórias que provam que a nossa fé pode mover montanhas e que Deus ainda cura, ainda toca e ainda transforma o impossível em realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.